sua atenção no tema do acampamento, está ali? Está, ó. Intimidade. O caminho da fé. O caminho. Eu confesso que eu fiquei pensando. A intimidade, ela nos leva a uma vida de santificação? Ou a santificação nos leva a uma vida de intimidade? E sabe o que acontece? É como se fosse um círculo, sabe? É um círculo contínuo assim. Uma coisa vai levando a outra. A intimidade nos leva à santificação. A santificação nos leva a uma vida de intimidade. Uma vida de intimidade nos leva a uma vida de santificação. Uma vida de santificação nos leva a uma vida de intimidade. É assim. Então nós entramos por essa porta que é a conversão. E aí somos chamados para trilhar um caminho. Um caminho. E este caminho é o caminho que nós vamos continuar percorrendo hoje, amém? Nós vamos falar hoje então sobre a santificação. E é muito comum, principalmente você que cresceu na igreja, quando a gente fala em santificação, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Pode falar, o que vem na cabeça de vocês? O quê? Santidade, o que mais? Perfeição, o que mais? Pureza. O que mais? O que vem? Fala assim, santificação, santidade. O que vem na sua cabeça? Algo inalcançável. É tudo isso. Tudo isso faz parte. A não ser a questão do não inalcançável. Mas vem na nossa cabeça isso, né? Quando a gente pensa em santificação, principalmente quem cresceu na igreja, automaticamente nós levamos a nossa mente, o nosso pensamento a coisas muito práticas, coisas visíveis, coisas que a gente bate o olho e fala, isso é santo, isso não é santo. E a gente vai começando a se basear naquilo que a gente pode ver, não é assim? Então o que a gente começa a pensar? Santificação, o jeito como eu me visto. Deixa eu ver o que mais. O quanto eu leio a Bíblia, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o que mais? O que mais, gente, que é visível assim num processo de santificação? Pode falar. A palavra que sai da minha boca, o que mais? Que é visível. O lugar que eu frequento, então eu paro de frequentar determinados locais, eu começo a frequentar outros locais, eu mudo talvez as músicas que eu ouvia, deixa eu ver o que mais, comportamento, quem falava palavrão não fala mais palavrão. Tem uma coisa também, gente, que deixa a gente muito santo, a gente chega assim, nossa, esse mês eu estou de parabéns. O ministério de louvor então, gente, primeiro domingo a gente ceia e a gente fica santo pro resto do mês, porque a gente ceia 3 cultos, entendeu? Então a gente fica mais santo que vocês, tá? Tá vendo como que a gente vai colocando um monte de coisa assim? E essas coisas que eu citei, elas são ruins, gente? E a gente deve ignorá-las e não praticá-las? Esqueci de um. Dízimo, gente, por favor, tá? Ser dizimista, importantíssimo. Tudo isso que eu falei aqui, a gente deve ignorar? Não. Eu devo me preocupar com o que sai da minha boca? Eu devo me preocupar com a minha vida de oração, de leitura da palavra? Eu devo me preocupar com o meu comportamento diante das pessoas? Tudo isso que nós falamos aqui precisa ser feito. Nós precisamos prestar atenção em tudo isso. Mas eu quero dar um passo para trás. Eu quero dar um passo para trás. E eu quero conversar com vocês sobre aquilo que antecede a prática de tudo isso que vocês falaram. Sabe por quê?
Porque a gente pode fazer isso tudo. A minha roupa pode ser de Jesus. As minhas palavras podem ser de Jesus. O meu jeito de falar, de se comportar, pode ser bem parecido com o de Jesus. Mas o meu coração pode estar completamente distante de Jesus. Então hoje, ao pensarmos sobre santificação, eu não queria, neste momento, falar sobre aquilo que as pessoas veem. Mas eu quero falar sobre quem eu sou, quem você é, quando ninguém vê. Quando apenas os olhos do Senhor estão sobre nós. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém vê? Você que está com a sua Bíblia pode abrir em Hebreus 12:14. Lá fala assim, ó: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a qual ninguém verá a Deus. Poderíamos dizer: buscai a santificação. Viva uma vida de santificação. Porque sem a santificação, ninguém se achegará a Deus. Ninguém terá intimidade com Deus. Então nós vamos considerar o seguinte: lá no final deste corredor está a intimidade, ok? Intimidade com o Senhor. Mas aqui, ó, tem um caminho. E eu quero chegar lá. Para eu chegar lá, eu preciso percorrer este caminho. O alvo lá é a intimidade. É o que nós estamos buscando aqui esses dias, amém? Mas esse caminho é a santificação. Então nós poderíamos parafrasear este versículo dizendo: andai, percorrei pelo caminho da santificação. Porque sem isso você não vai chegar lá no fim do caminho. Você não vai alcançar uma vida de intimidade com Deus. Agora eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro. E este é o texto que a gente vai ficar. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ficar por mais tempo. 1 Pedro 1. Acharam? Nós vamos ler. A santificação, então, é como se fosse um imã que nos atraísse ao Senhor. Um imã que nos aproximasse do Senhor. A palavra de Deus diz nos Salmos assim que, na verdade, começa uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Quem terá uma vida de intimidade? Quem viverá uma vida na presença do Senhor? Aí ele fala: aquele que tem o quê? Mãos limpas e um coração puro. Às vezes nossas mãos estão limpas. Às vezes as pessoas olham para as nossas mãos e falam o quê? Que menina exemplar. Quantas atitudes nobres, quantas atitudes louváveis. Mas se eu ficar só aqui, gente, e é muito mais fácil viver aqui, não é? Vamos falar sério? É muito mais fácil eu te mostrar minhas mãos limpas, ó. Mas e o coração puro? É mais difícil. Então lá em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Mas em casa, leia todo ele. Leia todo ele. Diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Até aqui.
Primeira coisa que a gente observa aqui nesse texto é que a santidade, ela não é uma opção para o cristão. Não é. A partir do momento que a gente passa pela porta ali que a Bia falou, a porta da conversão, a santidade, ela passa a ser parte da nossa vida. Ela passa a ser parte da nossa vida. Ah, Ingrid, mas eu continuo pecando. Eu não alcancei assim uma coisa assim, sabe? Que eu não peco, eu não erro, eu não penso coisas ruins, eu não alcancei isso. Como que funciona isso? A santidade na vida do cristão, ela faz parte da sua identidade. Mas existe algo muito interessante. Quando a Bíblia fala assim, você é santo, vós sois santos, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos. O santo ali é uma posição que te foi... Qual que é a palavra que é utilizada no direito quando você não tem direito de algo e recebe aquilo? Eu esqueci a palavra. Mas é algo que foi te dado. Você ganhou aquele direito, apesar de você não ter mérito naquilo. É algo que você recebeu um título, uma posição. Por que nós recebemos isso? Por causa do nosso mérito? Porque a gente é legal demais. Aí Deus olhou e falou assim, nossa, olha essa irmã aqui, que boazinha, gente. Olha, faz tudo tão bonitinho. Ah, vou colocar lá, santo. Santo. Não foi. Foi exatamente o contrário. Foi exatamente o contrário. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Cristo Jesus nos comprou e por causa desse sangue, hoje nós podemos viver uma vida de santidade. A santidade, então, na minha vida e na sua vida, minha irmã, ela não é uma opção. Não é uma opção. Se você passou pela porta da conversão, nós precisamos agora percorrer este caminho da santificação. Amém? Sede santos. Isso é uma ordem recebida para vivermos de modo santo. Outra coisa, Cristo é o nosso modelo. Cristo é modelo. Ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. A palavra santo, você que cresceu na igreja também sabe disso. Significa o quê? Separado. Separado. Então é como se eu estivesse catando o feijão. Eu tenho um monte de feijão ali, eu tenho feijão. E eu vou pegar alguns e vou tirar assim, ó, separado. Mas como que é esse separado? Tem uma direção, não tem? Qual que é a direção? Nós cantamos na de tarde a parte da canção que fala eu quero ser como tu, eu quero ser um vaso em tuas mãos. Esse separado não é separado para o lado, é separado para cima. Ah, Ingrid, gostei, então agora a gente é melhor do que os outros. Não, nada disso, pelo contrário. A ideia de separado para cima nos dá a ideia de que o padrão é muito mais elevado do que a gente cria. É muito mais do que a roupa que eu coloco. O padrão é muito mais alto. O padrão não é a santidade do meu amigo aqui do lado. Ah, então tá, eu tenho que buscar ser santo como o meu amigo aqui do lado. Ah, não, eu tenho que buscar ser santo como fulano de tal que eu conheci. Nossa, aquele cara era muito santo. Não, o padrão é Cristo. Eu olho para Cristo e eu me espelho em Cristo e eu quero imitar a Cristo. Então eu estou sendo separado para cima. O padrão é elevado. Viver uma vida de santidade na aparência é muito fácil. Como é fácil, gente. Como é fácil. Cristo nos habilita à santidade. A santidade só é possível por meio de Cristo. Em 2 Pedro 1,3, não precisa abrir, está escrito: Cristo nos concede, olha que versículo maravilhoso, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Então, se em primeiro lugar
eu sei que o padrão é Cristo, agora, e eu penso assim, isso é muito difícil. Agora eu sei que a palavra de Deus está me garantindo que Cristo, Ele me presenteia com tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida de devoção. Que coisa preciosa! Então, se nós não estamos vivendo uma vida de devoção, é porque a gente não quer, a gente não está buscando essa vida, porque a capacidade que vem do Senhor, as ferramentas necessárias para viver essa vida, nós temos. Não dá para dar desculpa. Não dá para falar assim: Senhor, eu não estou vivendo uma vida de santidade porque o Senhor não está cooperando. Não dá. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos habilita e nos dá tudo que nós precisamos para vivermos essa vida de santidade. Amém? Amém? Aleluia. Afinal de contas, então, o que não é santidade? Vamos falar primeiro sobre o que não é santidade? O que não é santidade? A santidade não é mística. Não é baseada em ritos, religiosidade. Não é. A santidade não é mística, gente. Não é uma coisa assim: ai, agora eu vou respirar santidade. Não tem gente que parece que é assim? A pessoa, tipo, ela respira, ela não anda, ela levita, entendeu? Tem uma coisa assim. E aí ela tem um peito um pouco estufado e um ar de santidade, não é? E aí ela entra no culto e o olhar dela é um olhar de santidade. Só que esse olhar de santidade é tão cruel, porque às vezes é um olhar julgador, é um olhar meio, sabe, tão distante do nosso amado Jesus. Tão distante, tão distante. Quando eu fico pensando nesse tipo de coisa assim, eu penso: meu Deus, tem misericórdia da tua igreja. Quantas pessoas nós já matamos, gente? Sério. Quantas pessoas nós já afastamos? Porque diante dos nossos olhos não era santo o suficiente. Não era digno. Vamos falar sério. Nós somos dignos. Se olhar para dentro de mim, hoje eu estava ali num determinado momento, eu falei: Deus, tem uma pessoa que vai chegar diante de Deus, aí você vai falar comigo que você vai pensar a mesma coisa, mas eu acho que eu sou assim. Eu vou chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não tenho desculpa nenhuma. Não tenho. Não tenho. E quantas pessoas nós já matamos com a nossa crueldade, respirando uma santidade que não é santidade, respirando uma religiosidade que mata, que afasta, que repele as pessoas. Afinal de contas, se você tiver um comportamento diferente daquilo que eu julgo ser santo, você vai me contaminar, você vai contaminar minha casa, minha família. Então, ó, se afasta um pouquinho. Eu sou puro demais para me relacionar com a sua sujeira. Afinal de contas, o meu pecado, ele é tolerável, mas o seu não. Quantas pessoas nós já matamos assim? Eu falo morte espiritual. A santidade, ela não é mística. Ela não é, sabe? Então tá, então agora eu vou ficar um dia inteiro sem comer e eu vou sentir o meu corpo levitar. Eu tenho um amigo que ele falava assim: gente, só um parênteses, jejuem. Vocês estão entendendo? Não é para deixar de fazer essas coisas. O problema é como a gente faz. A gente deve jejuar, a gente deve se vestir bem, mas o problema é como a gente está fazendo essas coisas. Aí eu lembro, esse meu amigo, ele falava assim, ele era ministro de louvor. Aí ele fala que tinha semana, que ele falava assim: nossa, essa semana eu vou chegar santo demais para ministrar louvor. Aí ele jejuava a semana inteira, ele lia a Bíblia, ele falava: nossa, hoje o culto vai ser como é que é? Vai ser relampeia, sapateia e pega fogo, porque afinal de contas, eu tô santo demais.
Aí diz ele toca teclado, que ele começava a tocar um gelo na igreja, tipo assim. Sabe aquela coisa? E que às vezes acontecia dele viver uma semana cheia de problema, cheia de dificuldade, cheia de desafios. E ele chegava para ministrar, tipo, Senhor, eu tô vindo aqui, eu tô um caco. O que eu vou oferecer? Tô tão cansado, tô tão esgotado. O Espírito Santo de Deus vinha e era notório dentro da igreja. Ah, Ingrid, então tá, eu já sei o segredo. Não vou me preparar para fazer as coisas. Não é isso. O problema é que o coração dele estava no mérito dele. Entende? Ele estava depositando a confiança dele no mérito dele. Afinal de contas, ele havia conquistado aquela santidade e agora as coisas iam acontecer porque ele estava santo demais. Então, em primeiro lugar, minha irmã, a santidade ela não é mística. Sabe o que mais que a santidade não é? A santidade ela não é de aparência. Ela precisa ser na essência. Lá em Mateus, não precisa abrir, mas se quiser anotar, Mateus 15:17 diz que o foco da santificação é o interior, é o coração. A religiosidade foca no exterior, na aparência, mas Deus sonda o coração. Lembra da história dos fariseus? Jesus fala para eles assim: olha, vocês são sepulcros caiados, porque vocês estão baseando a vida espiritual de vocês na aparência. A Carol até falou ontem, né, das roupas do sacerdote. Coisa maravilhosa. Quanto foi hoje, né? Eu falei ontem. Quanto ensino existe baseado naquilo ali, nos símbolos que cada pedra daquela possui. Maravilhoso. Porém, o que aconteceu com os fariseus? Eles começaram a basear sua vida de santidade na aparência, no mérito, no quanto eles estavam aparentemente demonstrando para os outros uma santidade. E Jesus fala para eles: olha, isso aí para mim não tem valor nenhum. Eu me lembro que uma vez eu era adolescente, aí a gente foi num acampamento parecido com esse. Era um pouco diferente porque, gente, quem pegou acampamento aqui anos 90? Ah, gente, era diferente. Era diferente porque a gente tinha que levar colchão. Aí a gente não tinha colchão, a gente levava um edredom, entendeu? Pra dormir no chão, não era assim? Banheiro, se fosse quente, era muito, muito, muito privilégio. Era gelado. Enfim, era um lugar assim bem... Nosso Deus. Aí tinha um bebedouro lá, gente. Bebedouro maravilhoso. A única água que tinha para beber. E a gente tava que bebia a água. Vocês não vão acreditar que tinha dentro daquele negócio. Sapo. Isso aí mesmo. Gente, por fora tava igual os fariseus. Por fora tava maravilhoso. A gente deve ter passado, porque é acampamento de carnaval 4 dias. Uns 2 dias a água era aquela ali, entendeu? Ninguém morreu. Não sei se teve assim, né? Alguma outra coisa, mas ninguém morreu. A gente estava bebendo aquela água, a maior felicidade, até descobrir que a água estava suja. E tem gente que tá assim, tá derramando água. Aparentemente está jorrando água, mas a água que está saindo de dentro é uma água suja, que ao invés de hidratar, está contaminando as pessoas. Então, a santidade,
ela não é aparente, não é na aparência. A santidade não é bom comportamento. Não é bom comportamento moral. Porque se for assim, gente, vamos falar sério. Tem gente fora da igreja que está vivendo muito melhor do que a gente. Não é? A santidade não é bom comportamento moral. E como mãe, eu quero te alertar. Ensine o seu filho, a sua filha a ter bom comportamento, mas não pare aí. Os nossos filhos precisam ser santificados também. Eles também precisam começar a trilhar este caminho da santificação. E não é apenas ter bom comportamento, ser educado, falar bom dia, boa tarde, boa noite, pagar as coisas que deve, não enrolar as pessoas. Isso não é santidade. Volto a dizer, gente, tudo isso faz parte, mas não é só isso. A santidade também não é se sentir bem consigo mesmo. Sabe aquela sensação assim, mas não tem nada em mim que está me incomodando. Até fazer assim, não tem. Deixa eu olhar. Quantas vezes a gente não se sente assim, não, Deus tem que me dar uma ajuda nisso aqui, porque, gente, eu não faço nada de mal para ninguém. Você já falou isso? Eu não faço nada de mal para ninguém, não tenho nenhum inimigo. Santidade não é se sentir bem consigo mesmo. Pelo contrário. Quando a gente começa a trilhar esse caminho da santificação, a gente começa a se sentir muito mal com a gente mesmo. A gente começa a se sentir muito mal com a gente mesmo. A gente começa a pensar como Paulo, que miserável homem sou eu. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Isso tudo aqui a gente poderia resumir na vida do jovem rico. Sabe por quê? Porque o jovem rico, ele chega para Jesus, e você já reparou que é ele que pergunta, é ele que toma a iniciativa. Ele fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Afinal de contas, olha, sou filho exemplar, eu dou o dízimo de tudo o que eu tenho, eu cumpro a lei, eu faço tudo bonitinho. Aí Jesus fala para ele assim, parabéns, né? Me dá parabéns. Oh, parabéns! Sensacional, sensacional. Agora faz o seguinte, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que no mesmo instante o semblante dele caiu. Sabe por quê? Porque o jovem rico, ele cumpria todos os ritos. Ele era aquele jovem que estava na igreja todos os domingos, ia na escola dominical. Aí quando tinha... Quem abre a Bíblia primeiro? Hoje em dia não tem isso, né? Porque é smartphone, os meninos não tem nem mais isso, gente. Quem vai abrir a Bíblia primeiro? Ele era o primeiro a abrir, sabe? Ele era assim, jovem rico. Fazia tudo bonitinho. Ele penteava o cabelo assim, ó, de lado. A Bia falou ontem, como é que era a pessoa que convertia nos anos 90? Gente, a primeira coisa era abotoar a camisa que tá aqui em cima. Não era? Abotou a camisa tá aqui em cima, penteia o cabelo pro lado de cá e põe a Bíblia. Pronto. Era o jovem rico. Desodorante, exatamente. Era o jovem rico. Mas sabe por quê que aquilo doeu tanto nele? Sabe por quê? Porque o coração dele não era de Jesus. Ele queria entregar para Jesus a vida dele, mas ele não queria entregar o coração. Você entende isso? Tem gente que entrega a vida para Jesus. É aquela pessoa que não sai da igreja. É aquela pessoa que faz tudo na igreja. Ela entregou a vida. Ela abriu mão. Agora eu vivo para Jesus. Eu sou do louvor. Eu faço parte das crianças. Eu ajudo nas mulheres. Aí de vez em quando os homens precisam de ajuda, eu também ajudo. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu tenho que estar no primeiro lugar da cadeira da santidade. A pessoa entregou a vida, mas não entregou o coração.
E quando nós avaliamos as pessoas, nós observamos a vida. A gente não consegue sondar o coração. E por favor, não tente sondar. Não tente sondar. Não é minha função e não é sua função sondar o coração de ninguém. Deixa isso com Jesus. Deixa isso com Jesus. Agora você e eu precisamos olhar para dentro do nosso coração e sondar. Falar: Senhor, será que eu te dei a minha vida, mas eu não te dei meu coração? Eu te dei tudo. Eu te dei tudo. Eu te dei meu sono. Eu podia estar dormindo e eu estava lá na vigília. Eu te dei meu final de semana. Eu fui para um acampamento te buscar. Eu te dei a minha vida. Eu comecei a participar dos ministérios da igreja. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia. Eu comecei a fazer jejum. Eu fiquei bem magrinha de tanto que eu fiz jejum. Eu te entreguei a minha vida, mas eu não te entreguei meu coração. Foi o que o jovem rico fez. Vamos continuar. O que a gente vai fazer então para a gente viver essa vida de santidade? Porque até agora eu falei o que a gente não deve procurar, né? O que a gente não deve focar. Lá em 1 Pedro, de novo, no capítulo 1, versículo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostrava favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas o quê? Ações. Por isso, vivam com temor. Vivam com temor. Gente, a Carol hoje falou um negócio aqui de manhã que veio assim no meu coração. Que foi a parte, Carol, que você falou sobre a questão do temor. Nossa geração perdeu o temor. Como eu disse, eu não vou falar aqui sobre coisas práticas para vivermos uma vida de santidade, mas coisas do coração. Primeira coisa que a gente precisa fazer, e isso não é uma ordem, precisa ser a primeira, depois a segunda, depois a terceira. E não são somente essas coisas que eu vou citar, existem outras. É andar com Deus. É viver com Deus. Mas não é de qualquer jeito. Aqui está dizendo: vivam com o quê? Com temor. Com temor. Com respeito. Deus é Deus. Ele não é qualquer um. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus requer constância. A gente não anda assim: eu dei um passo, pronto. Isso é andar? Isso não é andar. Andar é sair de um lugar e ir a outro. Lembra do caminho? Eu quero chegar lá na intimidade. Para eu chegar lá nesse lugar de intimidade, eu preciso andar com Deus. Viver com Deus. Me veio uma coisa no coração. Eu consultei os universitários, no caso meu esposo. Falei: amor, é isso aqui mesmo? Porque, gente, vocês já pararam para pensar que no Éden, Adão e Eva viviam o quê? Em constante companhia do Senhor. Era um lugar perfeito, maravilhoso. E eles viviam na companhia do Senhor. E eu falei assim, eu perguntei para ele e ele falou que é bem provável que tenha sido assim. Vocês já pararam para pensar que no momento em que Adão e Eva, que eles pecaram, Deus estava no jardim? Vocês já pensaram nisso? Ou vocês acham que Deus, tipo assim, Deus se ausentou? Deus se ausenta, gente, de algum lugar? Imagina então do jardim do Éden. Deus estava ali. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se distraíram. Afinal de contas, tinha uma serpente. No caso, primeiro com Eva, né? Tinha uma serpente falando. Eles se distraíram.
E no que eles se distraíram, eles perderam a consciência da presença de Deus. Gente, Deus não se ausentou do jardim do Éden. Deus, ele é onipresente, ele está presente, ele se faz presente em todos os lugares. Deus estava ali naquele lugar, mas Adão e Eva, por se distraírem, eles perderam a consciência da presença de Deus. Quantas vezes eu e vocês estamos assim, buscando uma vida de santidade, de intimidade com o Senhor, mas nós estamos distraídas. A gente se distrai facilmente. Facilmente. Muitas coisas nos distraem. E Deus está lá dentro da nossa casa. Ele está lá. Ele está do nosso lado. Mas nós perdemos a consciência da presença. Nós perdemos a consciência, a percepção da presença de Deus nas nossas vidas. Porque nós nos distraímos. Assim como Adão e Eva. E não tem como percorrer este caminho de santificação sem andar com Deus. Não tem como. Ele é o caminho. Ele é a nossa força. Ele é a energia. Ele é aquele que movimenta as nossas pernas. Ele é aquele que coloca ar no nosso pulmão. Não tem como caminhar sem Ele. Não tem como. Então às vezes a gente está cansada, a gente está sobrecarregada, porque a gente está se doando demais pelo reino, mas não estamos nos achegando ao Rei. A gente trabalha pelo reino, a gente faz tudo pelo reino, mas nós nos esquecemos de andar na presença do Rei. Perdemos muitas vezes a consciência da presença de Deus. Estamos distraídas. Tudo nos distrai. E nós nos esquecemos de viver essa vida de temor. Eu me lembrei que quando eu era criança... Gente, eu sou um milagre. Mas para falar a verdade, às vezes eu fico assim, será que eu sou eu? Olha as coisas. Vou contar por quê. Não, mas eu sou eu. Não é possível. Eu sou eu, né? Então tá. Eu tinha 2 anos, gente. A idade da Malu. Olha o que aconteceu. Belo Horizonte, anos 80, 87 mais precisamente. Hoje lá tem 5 milhões de habitantes. Hoje, na época devia ter um pouquinho menos, mas já era muita gente. Um tio meu morava na parte de baixo da minha casa e ele estava de mudança. E aí, gente entrando e saindo, colocando móvel e tal. E eu brincando de velotrol na frente da casa e minha mãe tinha um bebezinho. Eu tinha 2 anos, meu irmão devia ter uns 6 meses, mais ou menos. E nessa de pegar bebê e olha a Ingrid e o portão aberto, não sei o que. Sabe o que aconteceu? Vocês não vão acreditar, mas aconteceu. Eu já falava muito com minha mãe que eu queria ir para a escolinha. Porque eu via um grupo de criança indo para a escolinha com a mãe. E eu ficava, quero ir para a escolinha. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Bia? Eu não fui atrás deles. Eu fui atrás. E aí a minha mãe conta que do nada, cadê a Ingrid? Gente, cadê a Ingrid? Aí o desespero bateu. Ninguém sabia, ninguém viu. Eu fui andando. E por coincidência, o uniforme da escola era uma sainha vermelha. E diz minha mãe que eu tava com uma sainha meio vermelha e tal. Então nem na rua ninguém viu, porque eu fui andando junto. E deixa eu falar pra vocês, tem coisa que marca a gente, né? Eu tinha 2 anos. Vocês lembram de coisa com 2 anos? Eu também não lembro de quase nada, mas eu lembro de uma cena. Enfim, eu me perdi. Eu fui parar, pra vocês terem uma ideia. Por isso que eu não sei se eu sou eu, gente. Porque será que minha mãe me encontrou mesmo? Ah, não. Às vezes ela achou outra criança. Sei lá, né? Apesar de que eu sou a cara do meu pai, então não tem como. Enfim, eu andei assim, eu fui parar em outro bairro, pra vocês terem uma ideia. Eu fui entrando as ruas, fazendo curva, porque eu fui atrás da família. Então a cena que eu falo que eu tenho na cabeça é de um portão. Eu tenho isso na cabeça. E o momento que eu encontrei com minha mãe, mas eu vou contar o que aconteceu. Porque foi um milagre. Pensa, você perdeu uma criança nos anos 80...
não tinha celular. Minha mãe fala que ela começou a perguntar para os taxistas, para o pessoal da padaria: vocês não viram uma criança? Não vi. Porque eu misturei no meio, entendeu? Então eles não viram que tinha uma criança andando sozinha. Eu atravessei a rua. Gente, eu atravessei a rua. Enfim, diz a minha mãe que ela achou que ela ia ficar louca. Ela falou: me bateu um desespero. Que eu falei: eu vou ficar louca. Aí ela falou que ela viu uma igreja católica com a porta aberta. Ela entrou, ela falou: Deus, mesmo que seja morta, eu preciso saber onde está minha filha. Eu vou ficar louca. Aí diz ela que ela sente que foi o Espírito Santo de Deus mesmo que foi conduzindo ela, porque ela poderia ter ido para inúmeros bairros, inúmeras ruas, mas ela foi descendo. E essa é a cena que eu tenho na cabeça: eu na porta de uma escola e minha mãe descendo correndo. Eu tenho isso. Aí ela me beijou e tal. A minha mãe, ela ficou tão emocionalmente abalada que ela passou o dia no hospital, de tanto que ela vomitava, com a sensação de me perder. E diz ela que ela foi me encontrar. Eu saí de casa por volta de meio-dia. Ela foi me encontrar a quase 5 horas da tarde. Eu passei quase que a tarde com as professoras lá, deviam ter entendido nada, né? E graças a Deus ficaram na porta, tipo, alguém vai chegar aqui. Gente, isso foi Deus. Sabe por que eu tô te contando tudo isso? Tá todo mundo assim: viu que eu posso não ser eu? Não, mas eu sou eu. Vou ter que fazer um teste de DNA, gente. Tem que fazer. Mas sabe por que eu tô te contando isso? Porque na caminhada, às vezes, a gente se distrai. E numa dessas a gente pode se perder. A gente começa a seguir a quem a gente não devia seguir, quem a gente não deveria seguir. Ô, gente, eu solto uns mineirês aqui, né? Devia. Mas dá pra entender, né? A gente não deveria seguir. E a gente tá seguindo. E quando a gente vê, a gente já tá longe. A gente começa a dar ouvido para quem a gente não deveria dar. A gente começa a andar com quem a gente não deveria andar. A gente precisa andar com Jesus, viver com Jesus. Sabe o que mais que a gente precisa? Lá no versículo 14 e 18, também de 1 Pedro 1, fala assim, ó: sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Sabe o que nós precisamos fazer? Abandonar o nosso antigo modo de viver. Abandonar. Cortar laços. Abandone os ídolos em seu coração. O nosso coração, como Calvino dizia, ele é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Nós somos criados para adorar. A gente foi criado para isso, para adorar. E aí a gente vai criando os nossos ídolos. Só que os ídolos do evangélico, eles são mais sofisticados, entendeu? Porque os nossos ídolos, eles não são de madeira. Eles não são ídolos que necessariamente a gente pode pegar. Não são. Alguns psiquiatras falam que, no final das contas, essa necessidade da adoração e da idolatria, né, que é inerente ao ser humano, ela, no final das contas, é uma idolatria de si mesmo. No final das contas, ela é uma adoração a si mesmo. Porque nós criamos ídolos não para servir ao ídolo, mas porque nós queremos que o ídolo nos sirva de alguma forma. Não é assim? Minha idolatria é com a comida. A comida é o meu ídolo. Mas não é porque eu quero servir a comida. É porque eu quero ser servida por ela.
minha idolatria é aos meus filhos. Não, Ingrid, aí não. Aí é porque eu quero servir os meus filhos. Eu amo eles demais. Quantas vezes nós não fazemos dos nossos filhos os nossos troféus? Gente, isso é uma idolatria tão cruel. Porque a nossa preocupação é com o bem-estar dele, mas quantas vezes, na verdade, a gente está preocupado com o nosso bem-estar. É com a nossa sensação de boa mãe, entendeu? É com a nossa sensação de boa reputação de boa mãe. Isso é uma idolatria a si mesmo. Ah, não, é o meu esposo. Afinal de contas, do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então, se ele for um grande homem, como eu serei bem vista. Nós vamos criando ídolos nas nossas vidas, não para que eles venham não para que a gente possa servi-los, mas para que eles possam nos servir de alguma forma, para que eles possam nos satisfazer de alguma forma. E isso é tão cruel. Isso é tão cruel. A idolatria no nosso meio, ela é mascarada, porque ela não tem cara de idolatria. Ela não tem cara. Ela é bonita, sabe? Ela é bonita. Eu tenho pensado muito sobre família ultimamente, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falo muito sobre família. Eu amo família. Minha família é o meu bem mais precioso. São as pessoas para quem eu mais preciso voltar os meus olhos. Mas eu descobri que eu estava vivendo uma espécie de idolatria. Não no sentido de me curvar a eles. Não nesse sentido. Mas sabe aquela sensação assim? Eu queria que você sondasse o seu coração também, se for igual. Eu preciso viver para minha família. Minhas filhas precisam ser santas, buscar o Senhor, serem salvas. Eu preciso cuidar do meu esposo. E sabe quando você começa a viver uma espécie de egoísmo? O que importa é o bem-estar da minha família? Gente, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. De fato, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Primeiros da nossa casa. Primeiro, sirva aos de casa. Mas não para aí. Não para aí. Às vezes, a gente conversa entre nós. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente está preocupado demais com o bem-estar dos nossos filhos. Mas essa busca é tão excessiva que a gente tapa os olhos para os de fora. A gente tapa os olhos para os de fora. Cadê a Dinava? A Dinava está aqui? De todo o meu coração, eu tenho falado isso quase toda semana quando eu chego lá em casa. Eu tenho falado para o Dalminho. Amor, Dalminho, tá, gente? Para mim é Dalminho. Amor, uma das coisas que mais tem me dado satisfação este ano é o trabalho com as crianças da Etnos. Sem dúvida. Sabe por quê, gente? Para mim é cômodo demais cuidar das minhas filhas, ensinar o evangelho para elas, instruí-las no caminho. É até mais fácil. É cômodo, eu estou dentro da minha casa, eu estou com elas, eu estou no meu lugar de segurança. Mas quem vai fazer isso por aqueles meninos? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se eu voltar os meus olhos só para minha casa e para minha família, o que vai ser daquela criança que não tem um pai e uma mãe cristão? Já parou para pensar nisso? Nesse sentido, a nossa casa começa a ser um ídolo para nós. E a gente precisa abandonar os ídolos. Para vivermos uma vida de santidade e alcançarmos essa vida de intimidade, a gente precisa abandonar os ídolos. Eu queria que de todo o coração você pensasse aí agora, o que é que tem sido um ídolo na minha vida? Eu tenho um exemplo meu, abri aqui meu coração para vocês. E hoje eu posso dizer de todo o coração
de todo o coração, que quando eu olho para aqueles meninos eu sinto um amor. Falo, Senhor, eu não quero só que as minhas filhas sejam salvas, eu estou falando isso de todo o coração. Não pode ser assim, gente, não pode. Para de olhar só para os seus. Se disponha para os outros, para os de fora, para aquele que às vezes não vai te trazer algum tipo de recompensa, sabe? Às vezes é tão fácil conviver entre nós, com as nossas crianças, né? É tão fácil. E às vezes a gente não quer se dispor a abrir para o outro, para o diferente. A gente não quer abrir a nossa casa. E eu não estou falando da casa literal, estou falando da nossa casa, que é o nosso coração. A gente não quer abrir espaço para o outro porque vai mexer, vai incomodar. Mas a gente precisa abandonar algumas coisas para a gente viver essa vida de santidade. Tem algum outro ídolo que você tem aí em mente? Eu citei alguns aqui, mas eu queria de fato que você agora pensasse assim, Senhor, tem alguma coisa que eu estou colocando na minha vida assim, e eu não estou percebendo? Às vezes a aparência pode se tornar um ídolo. Então não devo me preocupar com a aparência? Não, mas ela não pode ser um ídolo. Que o Senhor nos sonde nessa hora e tenha misericórdia de nós. A carreira pode ser um ídolo. Tantas coisas. Por último, que eu quero refletir com vocês, mas existem tantas outras coisas, né, gente, para esse caminho da santidade. Esse aqui, Deus está trabalhando muito comigo. Lá no versículo, no capítulo 2, versículo 8, fala assim: e também ele é a pedra de tropeço. É isso mesmo, gente? Tá, mas é porque aí a gente vai ler lá embaixo, ó. Tá. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Depois no 1:22, capítulo 1, versículo 22, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade. Agora o 1:14, sejam filhos obedientes. E por fim, o capítulo 1, no versículo 1, lá no final, no versículo 2, na verdade, lá no final diz assim: e o Espírito os santificou para a obediência. Por último, eu queria falar sobre a obediência. Não tem como percorrer este caminho de santificação e viver uma vida de intimidade com o Senhor sem vivermos uma vida de obediência. Não tem como. Não tem como. E a obediência, ela envolve várias coisas. Ela envolve renúncia. Ela envolve entrega. Ela envolve dizer não para a nossa própria vontade. Eu ensino isso muito para as meninas. Eu falo, gente, nem sempre a gente vai querer obedecer. Mãe, eu não quero fazer isso. Filha, entendo que você não queira, mas você vai fazer. Você tem que fazer. Então a obediência não é assim: eu já não estou com vontade de obedecer, hoje eu não vou obedecer. Isso é coisa de criança, né? Só a Malu que faz isso, gente. E os filhos de vocês também, né? Com 2 aninhos, se joga no chão e fala: não, mamãe. Adulto não faz isso. A obediência pra gente, ela é um princípio maravilhoso. É um princípio maravilhoso. E eu não devo obedecer só quando eu quero. Eu preciso obedecer quando eu preciso. Eu preciso quando eu preciso, isso mesmo. O meu pai, ele trabalhou no banco nos anos 80. Ouve isso. Estou falando para vocês que minha família tem um monte de história
de milagre. Anos 80, ele trabalhava no banco. Sexta-feira, ele tinha já feito lá um monte de contrato, um monte de coisa. Quando terminou tudo, fechou tudo, o chefe dele foi fazer com ele lá, né? Ver o que estava certo e o que não estava. Meu pai fechou o contrato com um cidadão e não pegou a assinatura do cidadão. E o meu pai só tinha o primeiro e o último nome do cidadão. E nos anos 80, cadê Elô? Elô? Camila? Nos anos 80 não existia celular, não existia Google. Você não dava um Google e achava a pessoa. Não tinha como. Sabe como que tinha que fazer, Camila? Quem é dessa época? Pegava a lista telefônica. Só as pessoas chiques tinham nome na lista telefônica. Não era qualquer pessoa. Quem aqui já teve nome na lista telefônica? Tereza. Tô falando, gente. Aqui. Pessoa chique, entendeu? Aí a pessoa procurava lá. Maria Tereza Cunha. Achava a Tereza. Meu pai procurou o cidadão na lista telefônica. Cadê o nome do cidadão? Não tinha. Porque ele só tinha o primeiro e o último nome. O chefe dele foi claro com ele. Falou assim: Júlio, eu preciso da assinatura desse cidadão na segunda-feira. Do contrário, rua para você. Porque isso foi um erro grave. Gente, o meu pai, ele é o tipo de pessoa que eu cresci assim, muito tensa quando eu perdi alguma coisa. Porque se eu perdesse alguma coisa dentro de casa, poderia ser assim: eu perdi a borracha para levar na escola amanhã. Meu pai não deixava ninguém dormir enquanto não encontrasse. Que angústia. Gente, eu tenho trauma. Então meu pai é esse tipo de pessoa. Tipo, exatamente, não era a casa inteira. Não era só quem perdeu, que era a parte que a gente ficava com raiva. Fulano perdeu e eu não posso dormir enquanto não encontrar? Não é possível. Meu pai foi pra casa. Tipo assim, aquela ansiedade. Gente, não tinha o que fazer. Pensa em Belo Horizonte. Não tinha como encontrar. Era como se encontrasse, como é que eles falam? Agulha no palheiro. Não tinha como, não tinha. Enfim, domingo, meu pai falou: vou para a igreja. Acabou o culto. O meu tio chamou meu pai e falou assim: ô Julinho, vamos fazer uma visita comigo? Gente, os crentes antigamente faziam visita no domingo. Vocês não estão entendendo, entendeu? Visita no domingo. Na hora que você falava assim: vou agora dormir depois da feijoada, igual a feijoada da Dona Marta. Aí batia o crente na sua casa: oi, vim tomar um café. Era assim. Meu pai chateado. Meu pai falou assim: não vou fazer isso não, gente. Eu tô mal. Porque eu vou caçar, fazer visita pros outros. Pros outros. Vocês entenderam, né? Mas no coração do meu pai veio assim: vai mudar alguma coisa na sua vida você não ir? Vai fazer a visita. Gente, vocês não vão acreditar. O que aconteceu? O que aconteceu? Não. Gente, vocês não estão acreditando. A visita na casa do cara. A visita era na casa do homem. Diz o meu pai que ele ficava assim: não, vai lá no seu quarto, pega o negócio. Aqui é a minha assinatura. Porque o meu pai tinha dado a assinatura, mas o homem não tinha dado a assinatura. E a assinatura do meu pai estava lá. Meu pai foi fazer a visita na casa do homem. Vocês não estão entendendo. Aí ele já combinou: não, olha, segunda-feira. Que horas que o banco abre, gente? Meu pai falou: você tem que ser o primeiro, hein? Você já chega lá e assina o negócio. Sabe por que isso aconteceu? Porque meu pai obedeceu. Ele poderia ter falado assim: vou ficar em casa. Tô triste, tô chateado. Mas meu pai sentiu o Espírito Santo falando com ele assim: vai. Pode ir. Obedecer é tão precioso. Obedecer é como se lançar muitas vezes no desconhecido. Desconhecido aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Obedecer requer fé. É o caminho da fé. É se lançar, é falar: Senhor, o Senhor está mandando eu ir. O Senhor está mandando eu fazer. Aos meus olhos a consequência vai ser ruim, mas se o Senhor está dizendo, eu farei. Ponto. A gente
acha tão bonito cantar sobre obediência. A gente canta, não canta? Mas é tão difícil viver. Fomos santificados para a obediência. E lá eu queria que vocês abrissem agora, para finalizar. João 15, 14. Ai, gente, isso aqui é lindo demais. Vocês serão meus amigos. Se o quê? Pode falar mais alto. Se o quê? Na minha versão, fizerem o que eu ordeno. Olha que coisa preciosa. Obedecer nos torna amigos de Deus. Amigos de Deus. Quando nós obedecemos, quando nós dizemos sim para o Senhor e para aquilo que Ele está nos pedindo, nós nos tornamos íntimos, amigos de Deus. Sabe por que o Senhor nos trouxe aqui nesses dias? Porque Ele quer ser nosso amigo. Você não tem noção da preciosidade que é isso. Eu não tenho noção. Talvez um dia teremos, mas hoje eu acho que a gente ainda não tem. Sabe por quê? Pensa comigo, ó. Intimidade requer relacionamento, ok? Em vários modelos de relacionamento, ó, segue comigo o raciocínio. A gente tem o quê? Criador, criatura. Isso é um tipo de relacionamento, né? Eu posso me relacionar com Deus assim. Eu sou a criatura, Ele é o criador. Ó, outro tipo, ó, rei, servo, ok? Pai, filha, amigo. Você tem noção disso? Quando a gente fala de amizade, não existe assim, amigo, não existe. Eu sou mãe da Ana Isabel é minha filha. Eu sou amiga da Érica. Sou amiga. Eu não sou tipo assim, eu não sou, sabe? Vocês entenderam? Sou amiga. O mais maravilhoso disso é que Deus continua sendo superior, incomparável, inigualável. Ele não perde o seu trono, Ele não perde a sua grandeza, Ele não perde o seu poder. Ele continua sendo quem Ele é. Mas Ele escolheu te fazer amigo, me fazer amigo. Gente, isso me constrange, me humilha, ao mesmo tempo que exalta. Você tem noção do que é isso? A criatura diante do Criador. E o Criador, não é eu que falei assim, Deus, serei sua amiga. Porque eu não teria esse direito. Você não teria esse direito. Mas o Criador, a palavra de Deus diz que Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele veio a nós para nos tornar amigos. Não existe outra palavra, é amigo. Não existe outra religião. Não existe em todo o universo algo que se compare ao cristianismo. Não existe. Pode procurar. Te desafio. Procura ao longo da história
algum Deus criado pelo homem que foi chamado de amigo. Não existe. Os deuses criados pelos homens, eles são distantes. Alguém aqui falou sobre isso hoje. Eles são distantes, frios. O Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, de tudo que nele há, Ele nos chama de amigo. Eu lembro que quando eu fui assistir a Paixão de Cristo, gente, eu assisti a Paixão de Cristo no cinema. Vocês também? Nossa, faz tempo, hein? Teve uma cena que foi como sei lá o que, uma flecha no meu coração. A cena era o seguinte: Jesus crucificado. Aí eles fizeram uma cena lembrando esse texto. E Jesus fala isso aqui para os discípulos. Vocês já devem saber de cor. Eu não vou saber o número dele agora. Se alguém encontrar aí, porque eu não estou enxergando direito. É o versículo... Não é o 15, ele antecede. É que Jesus fala assim: ninguém tem maior amor do que este. É o 13. O de dar a sua vida pelos seus amigos. É linda o filme, porque mostra Jesus reunido com os discípulos. Os discípulos nem deviam imaginar do que Jesus estava falando. Jesus entregando o pão, entregando o cálice, falando para eles: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Aí a cena vai e mostra Jesus crucificado. Esse é o nível da amizade de Jesus. É esse é o padrão. Ele se entregou por mim e por você, para que possamos ser amigos. Amigos. Que nessa noite a gente possa ter consciência da presença do Senhor, para a gente não se perder, para a gente não se distrair. Que a gente possa ter consciência da grandiosidade que é viver esse caminho de santificação, porque é só assim que nós veremos ao Senhor. É só assim que nós nos tornaremos amigos de Deus. Eu quero ser amiga de Deus, apesar de olhar para mim e falar: Jesus, que amiga ruim que eu sou tantas vezes. Senhor, hoje de tarde eu falei isso para Deus. Eu falei: Deus, nem sempre eu sou uma amiga tão boa, Deus. O mais lindo nessa amizade, queridos, aqui é que é o Senhor que sustenta essa amizade. Se dependesse de nós, se dependesse de nós, é o Senhor que sustenta essa amizade. E Ele quer ser seu amigo. Eu queria que nesse momento a gente pudesse se espalhar mais aqui por dentro. A gente vai continuar orando, mas eu sinto que é tão importante você ter um momento agora seu com o Senhor, sabe? Sabe quando você senta com um amigo assim para conversar e falar com um amigo? E eu queria que você tivesse esse tempo agora, você com o Senhor, para conversar com Ele. Jesus, eu quero ser sua amiga. Talvez você ainda não sinta que você seja amiga de Deus. Vamos bater um papo com o Senhor? Você pode fazer isso? Sair do seu lugar. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, Senhor. Jesus, nós precisamos tanto do Senhor, Jesus. Tantas coisas às vezes nos distraem, Senhor. Tem misericórdia
misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque é tão fácil viver uma vida religiosa, Senhor. Tão fácil. Mas nós não queremos nos perder, Deus, no meio de tudo isso. E não queremos que os nossos corações estejam distantes do Senhor. Que o Senhor tenha a nossa vida, mas que o Senhor também tenha o nosso coração, Jesus. Ah, Deus, eu posso dar a minha vida. Eu posso entregar a minha vida, Jesus. Mas se não tiver amor, para o Senhor não tem proveito, Pai, porque o Senhor sonda o coração. Jesus, que em tudo aquilo que fizermos, o Senhor esteja, que o nosso coração esteja, Jesus, em Te agradar. Ah, Deus. Ah, Deus. Tantas coisas, Jesus, tem nos distraído, Senhor. Nós estamos tantas vezes nos perdendo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. A começar em mim, Jesus. Eu Te amo tanto, Senhor. Temos o pão, nós temos a água, que é o Senhor, mas nos falta a fome e a sede, Jesus. Às vezes nós nos cansamos, Jesus, até de orar, de ler a Bíblia, porque nos falta a fome e a sede, Senhor. Pagamos os nossos votos como meros rituais, ó Pai. Nos perdoa. E traz sobre nós aqui nessa noite, Jesus, a fome e a sede por Ti. Fome e sede por Ti. Fome e sede por Ti. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por Ti suspira minha alma. Meu Deus, nós temos tantos motivos para orar aqui nessa noite, Jesus, mas antes nós precisamos acertar as contas com o Senhor, Pai, porque tantas vezes estamos andando tão distante do Senhor, Pai, tão perto, mas tão longe. Perdão, Senhor. Que a nossa santidade não esteja apenas, Deus, no nosso exterior, na nossa aparência, mas que seja na essência do nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Faz isso em nós. Faz isso em cada uma de nós. Faz isso em nós. Você pode pedir ao Senhor, faz isso em mim, Senhor. Faz isso em mim, Jesus. Me dá fome e sede por mais de Ti, Jesus. Ajuda-nos, Senhor.